Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eneide Gugel e hoje nós teremos mais uma videoaula. Vamos lá? O sistema digestório, ele possibilita a nutrição humana e essa nutrição ela é dividida em basicamente 4 etapas. A etapa da ingestão, que ocorre aqui na boca, onde os alimentos eles são triturados e misturados com a saliva, né? Durante a mastigação, aqui nós temos as glândulas salivares que liberam essa saliva. E o outro passo seria a digestão, que é a transformação dos nutrientes dos alimentos em substâncias ainda menores, substâncias que nós possamos absorver. E aqui também entra em ação a faringe, certo? E o esôfago que vão conduzir, o esôfago que vai conduzir o alimento até o estômago, que é o órgão, digamos assim, que é responsável majoritariamente pela digestão. E nós também temos a outra etapa, que é a absorção, onde ela vai ocorrer principalmente no intestino. Os nutrientes eles vão passar para o sangue e vão ser distribuídos para diversas partes do corpo. E aqui, depois do estômago, nós temos o duodeno, que é o início do intestino delgado, onde vai acontecer majoritariamente a absorção de nutrientes, e o resto, o intestino grosso, que vai ser responsável majoritariamente pela absorção da água. Após a absorção dos nutrientes que estão presentes na alimentação, nosso corpo vai ser capaz de eliminar os resíduos que não foram absorvidos pelo corpo, e essa eliminação vai acontecer através do ânus. E aí, como é que acontece a ingestão? A ingestão é o ato de levar o alimento até a boca, mastigá-lo e engoli-lo. E os alimentos, eles, como eu falei, são triturados pelos dentes para tornar as partículas, os alimentos em partículas menores, que aí, quando a gente engole o alimento, ele passa a ter outro nome específico, chamado de bolo alimentar, certo? E esse bolo alimentar, ele vai adentrar no sistema digestório, onde vai haver os processos de degradação para que o nosso corpo ele consiga absorver os nutrientes. Ainda na ingestão, nós temos a participação aqui de uma importante estrutura, que é a epiglote, que é uma parte cartilaginosa da laringe, que vai impedir que o alimento ele entre para as vias aéreas, certo? Que ele chegue até o pulmão. E por que ele não chega até o pulmão? Porque a epiglote ela vai fechar a entrada do sistema respiratório, digamos assim. E o bolo alimentar ele vai ter o percurso correto, que é ir para o esôfago, certo? Depois chegar ao estômago, depois aos intestinos e depois ser eliminado pelo ânus. A digestão, por que é uma etapa necessária, né? Porque, gente, nosso corpo ele requer que as partículas alimentares elas atravessem a membrana plasmática das células que formam a parede do intestino. E essa travessia é feita por porções membranosas da própria membrana das células, certo? E para que essa travessia ocorra, os alimentos precisam estar em partículas muito menores, certo? Então, não dá para as células do intestino absorverem os nutrientes de um pedaço de pão. Ele precisa ser quebrado, precisa ser degradado o menor possível. E aí, só para vocês verem, né, que
essas partículas elas vão ser levadas, né, depois para o intestino, que tem essas paredes cheias de microvilosidades, que é como se fossem pregas, dobraduras das membranas da parede do intestino, para aumentar a área superficial do intestino. Se eu aumento a área superficial, que é a área de contato, eu também aumento a área de absorção de nutrientes. E para um conceito de digestão de forma prática e simples, nada mais é que a transformação de nutrientes em substâncias absorvidas pelo corpo. E participam da digestão, além daquela digestão mecânica que a gente tem na boca, e também até dos movimentos peristálticos, que a gente vai ver daqui a pouco, que também contribuem para essa digestão mecânica. Nós temos a digestão enzimática, tá certo? Nós temos substâncias capazes de promover a digestão desses nutrientes. E essas enzimas principais que a gente conhece são a amilase, tem várias, viu, gente? Mas a gente vai falar um pouco sobre a amilase, que é a enzima que está na boca, que é liberada na saliva, que ela é capaz de degradar carboidratos. Assim que você come um carboidrato, você já sacia sua fome, porque lá, parte da fome pelo menos, as enzimas salivares já estão lá na boca, então é quase que instantâneo, tá certo? Por isso, quando a gente está com pouco açúcar no sangue, com hipoglicemia, é só comer um carboidrato, que são os açúcares, né? Por exemplo, um pedaço de chocolate, uma barra de cereal, que já volta, os níveis de sangue já voltam a se normalizar de forma rápida. Outra enzima que a gente tem são as proteases, que são enzimas que são capazes de degradar as proteínas, tá certo? Que a gente vai ter ela lá sendo produzida no pâncreas, tá certo? Que também é um órgão que participa da digestão. E nós temos também a lipase, que é uma proteína que vai conseguir degradar o óleo, tá certo? Vai ajudar na emulsificação desse óleo, que a gente vai ver também daqui a pouco um pouquinho sobre esse fenômeno. E a lipase ela vai estar sendo produzida pela parede do duodeno, tá certo? Que é o início do intestino delgado. E aí, gente, além dessas enzimas na saliva, também, como eu falei para vocês, também há outra coisa que contribui para a degradação química, que é o suco gástrico. Como eu falei para vocês, o estômago ele é o principal órgão da digestão, digamos assim. E o que não é digerido na boca vai ser digerido por completo no estômago ou, no máximo, até o início do intestino delgado, que é o duodeno. No estômago, ele tem uma característica que é um pH muito ácido, certo? E esse pH muito ácido, ele é fundamental para a ativação das enzimas que trabalham, que agem lá no estômago, certo? E aí, depois que os alimentos eles são ingeridos, que recebe o nome de bolo alimentar, esse bolo alimentar ele vai ser levado pelo esôfago através de movimentos peristálticos que acontecem, que são movimentos de contração e relaxamento, que vão empurrar esse alimento em uma única direção até o estômago, certo? E como eu falei para vocês que a digestão do amido vai começar na boca, no caso das proteínas, ela só vai começar a ser digerida aí no estômago, certo? E pela ação desse suco gástrico que eu falei para vocês, que vai ter uma acidez elevada. E cerca depois de 2 horas da ingestão, esse bolo alimentar ele já vai ter uma consistência de sopa grossa, tá certo? E aí os músculos de saída do estômago vão se relaxar e vão levar esse alimento até o duodeno,
que é onde vai acontecer o fim da digestão, certo? Só a nível de informação, vamos falar um pouco sobre o refluxo. O refluxo é um problema que a gente conhece como queimação, como queima, como... E ela gera um desconforto, tá certo? Uma ardência na região da garganta, mais ou menos, certo? Azia, também o refluxo também é chamado de azia, certo? Isso acontece por quê? Porque o esôfago, ele tem a esfíncter, que é uma válvula, mais ou menos, que após o bolo alimentar ser direcionado para o estômago, ela se fecha, essa válvula, e impede que o suco gástrico, o resto, parte do bolo alimentar volte, tá certo? Só que aí o que é que acontece? Pessoas que têm problemas de formação ou de controle dessa esfíncter, parte desse líquido ele volta, certo? E por ter uma acidez alta, esse líquido vai causar sensação de queimação nas nossas mucosas, tá certo? Da região da garganta. E aí, a pessoa precisa tomar vários cuidados, certo? E precisa fazer um tratamento adequado para que esse problema do refluxo seja regularizado, seja amenizado, digamos assim. E aí, gente, a gente vai conhecer agora outros órgãos além do estômago que vão participar da digestão. Por exemplo, o fígado, ele é ligado, né, à vesícula biliar. E a vesícula biliar, ela produz a bile, que é um líquido que é uma substância emulsificante. O que é isso? Ela funciona como um detergente. Ela é capaz de fragmentar moléculas de óleos e gorduras. E com essa fragmentação, que está aqui a molécula, ela vai ser fragmentada através da bile, certo? Vai ser dissolvida, digamos assim. E aí a parte hidrossolúvel fica mais exposta, fazendo com que o corpo ele consiga solubilizar esses óleos e gorduras, tá certo? E aí a bile ela fica armazenada na vesícula biliar e quando é necessária, ela é enviada para o duodeno. Tem ductos aqui, canais, que são capazes de enviar o líquido da bile para o duodeno, que é o início do intestino delgado. Só fazer uma ressalva que pessoas que, vocês já ouviram falar, né? Que se operaram da vesícula, que retiraram a vesícula. Essas pessoas, elas devem evitar ingerir alimentos gordurosos, porque justamente elas não vão ter mais a bile, que é responsável pela solubilização de óleos e gorduras, certo? Quando a pessoa se alimenta de óleos e gorduras, ela vai ter uma diarreia, geralmente, certo? Uma diarreia para que seja eliminado esses óleos e gorduras do corpo. Outro órgão que participa da digestão, além do estômago, é o pâncreas e o duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. E eles contribuem liberando conteúdos com líquidos enzimáticos, certo? Esses líquidos enzimáticos, eles vão liberar essas enzimas que eu já falei para vocês, lipase, amilase, proteases, para degradar os alimentos ingeridos. O que seria degradar? Olha, uma partícula maior, que seria, por exemplo, um polissacarídeo, no caso, um açúcar, o amido. E depois da entrada do tubo, de passar pela boca, por exemplo, ele vai ter que ser fragmentado, vai ser degradado. Quanto mais ele precisa passar por várias fragmentações até que possa estar disponível para o corpo absorver. Então, essas enzimas vão fazer justamente isso, vão quebrar,
proteínas, vão quebrar carboidratos e vão quebrar lipídios para eles se tornarem disponíveis de forma que possam ser absorvidos pelo corpo. E aí, a terceira etapa seria a absorção, que eu disse para vocês, ela acontece principalmente no intestino. E a partir do duodeno, né, que é aquela região lá que eu falei para vocês, que é o início do intestino delgado, ele vai ser conduzido pelo canal dos intestinos, também por movimentos peristálticos, que eu falei para vocês, aqueles movimentos de contração e relaxamento em uma única direção, que vai também ajudar, né, na digestão mecânica, digamos assim, dos alimentos. E a parede dos intestinos, elas apresentam umas vilosidades, que são as pregas, umas ondas, tá certo? Igual tá aqui, ó. Em vez de ser retinho, ó, ela vai ter essas ondulações, e essas ondulações vão aumentar a área superficial e, consequentemente, a área de absorção dos intestinos, tá certo? Todas as células, elas têm essas características. Olha aqui, ó. Que fofo. As células que compõem as microvilosidades, que compõem as vilosidades da parede intestinal. E se a gente fosse, ó, esticar essas dobrinhas, a parede intestinal, ela teria 600 metros quadrados. E durante a passagem, né, dos intestinos, a absorção vai acontecendo e também vai havendo a formação das fezes, tá certo? A partir do intestino delgado, o bolo alimentar ele passa a ter outro nome, tá certo? Ele vai sendo convertido à medida que ele vai passando pelo intestino e vai ser convertido em bolo fecal, que nada mais é que as fezes, tá certo? E por último, nós temos aí a eliminação, que é quando as fezes chegam até o reto e sairão através do ânus na evacuação. Durante esse trajeto de absorção de nutrientes e água, as fibras da dieta, elas ajudam muito na passagem do bolo fecal até o reto, porque elas fazem com que as fezes elas sejam eliminadas de forma rápida, tá certo? Para que evite que elas sejam liberadas de forma ressecada, que vai ocasionar, no caso, a prisão de ventre, que é caracterizada pelas fezes muito duras, que são difíceis de ser evacuadas. Aí, ó, quanto mais tempo passar no intestino, esse bolo alimentar, mais ressecado ele vai ser e mais difícil de ser eliminado ele vai ser. Por isso a importância das fibras, que eu falei para vocês que, apesar de não ser digeridas no nosso corpo, elas são fundamentais para o funcionamento correto do nosso intestino. E aí, só para vocês verem, dar um resuminho dos órgãos que fazem parte do sistema digestório. Tudo começa lá na boca, os dentes são importantes, e as glândulas salivares, que também estão nessa região próxima ao pescoço, né? E aí nós vamos ter o que também? Vamos ter a faringe, que vai impedir que o alimento ele passe para as vias respiratórias, vai fechar, né, esse caminho das vias respiratórias, o bolo alimentar passar pelo lugar correto. Depois esse alimento ele vai ser conduzido até o esôfago, que é esse tubo aqui, ó, que vai comunicar a cavidade aérea, as cavidades aéreas até o estômago, digamos assim. O estômago é o principal órgão da digestão. Ele vai também receber enzimas, no caso a bile, que é um líquido, na verdade, de emulsificação de óleos e gorduras, que são armazenados na vesícula biliar,
produzidos pelo fígado e armazenados na vesícula biliar e levados até o duodeno, quando requeridos. Nós vamos ter também o pâncreas, que produz enzimas que também são enviadas para o estômago através de ductos, tá certo? De canais. Depois nós vamos ter aqui o intestino delgado, que vai ser o principal responsável pela absorção de nutrientes. E o intestino grosso, que é o principal responsável pela absorção de água. E por fim nós temos o ânus, o reto, né, e o ânus, que vão ser responsáveis pela eliminação das substâncias que não foram aproveitadas ou de substâncias que podem ser tóxicas para o organismo. E aí, gente, afinal, nós somos o que comemos? Então, a resposta pode ter essa pergunta pode ter duas respostas, sim e não. Se a gente levar em consideração o fato de que nós somos formados pelas substâncias que ingerimos, sim. Mas nós não somos o que comemos se a gente for relacionar, por exemplo, a quantidade, as proporções, na verdade, que a gente utiliza desses nutrientes no corpo. Não é a mesma proporção, por exemplo, de nutrientes que a gente ingere, certo? E ainda, gente, o nosso corpo, ele utiliza esses nutrientes para se manter, para crescer e para reparar tecidos. Então, nós não ficamos com tudo, né? Nós não absorvemos tudo e, além disso, eles são desviados para essas funções que eu já falei. E aqui, só para vocês verem, o corpo, né? O corpo de um indivíduo humano, ele é composto 70% de água, tá certo? Uns 25% por macromoléculas, digamos assim, que são proteínas, certo? Lembra dos alimentos ricos em proteínas? Carnes, peixes, feijões. Por ácidos nucleicos, certo? Que é o RNA, o DNA. Por carboidratos, que são os açúcares, né? Que estão presentes nos alimentos, em frutas, em pães, tá certo? E lipídios, que são os óleos e gorduras, tá certo? E uma pequena parte, que não chega a 5%, são outras substâncias pequenas, como íons, que são os minerais, e vitaminas, digamos assim. Então, nós somos o que comemos, por quê? Porque nós somos formados pelos mesmos nutrientes que nós ingerimos. No entanto, essa proporção ela não vai ser a mesma, tá certo? E aí a gente finalizou a nossa aulinha de hoje, que está lá disponível no capítulo 2, na página 33 a 48. Anote as informações importantes de vocês, que vocês encontraram nessa aula, e sigam lá as instruções para que vocês possam ter o maior sucesso na aprendizagem. Então, fiquem em casa, fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau.